Fala pessoal, retornando aqui com a análise da obra Don Quixote, né, sob uma perspectiva um pouco alternativa. Está falando Tiago, às vezes eu me esqueço, né, do protocolo, mas eu sou professor de filosofia, sociologia e eventualmente de humanidades quando eu preciso quebrar o galho aí de algum outro professor. E uma questão que ficou pendente desde o vídeo passado, né, sobre a obra Don Quixote, é a autocrítica que eu percebo ser feita por Cervantes dentro do personagem, dentro da elaboração desse personagem chamado Don Quixote. Eu percebo, isso é meio que óbvio, na verdade, né? Todo grande autor, todo autor literário, de certa maneira, se projeta no seu personagem de alguma maneira, mas eu percebo nesse caso um tipo de revisão biográfica, né? Revisão existencial da parte do Cervantes, porque não sei se você sabe, mas o Cervantes condiz perfeitamente com o ideal cavaleiresco idealizado, almejado, ansiado por Don Quixote. Ou seja, ele fez tudo que o Don Quixote não faz. Ele fez tudo que o Don Quixote ele gostaria de fazer, mas não faz. Então o que é que existiria dentro desse jogo literário onde o autor projeta em seu personagem alguém que gostaria de ser ele? Me parece muito mais um tipo de meia-culpa. Me parece muito mais uma tentativa de dizer assim, poxa, isso que eu acreditava ter feito e que eu acreditava ser heroísmo, os feitos de um guerreiro, os feitos de um cavaleiro, na verdade foram grandes palhaçadas. Na verdade foram grandes moinhos de vento. E aí sim, né, os moinhos de vento, e aí sim a luta pela justiça, né, parodiada, ela ganha sentido. E não com um herói, porque Don Quixote não é herói. Eu vi aqui, inclusive, num canal, depois eu vou procurar só para registrar, mas eu vi num canal até grande, né, do YouTube, e o rapaz, né, retratando Don Quixote como um herói, mas é que tá. Onde? Qual foi o feito de Don Quixote quando na verdade ele não faz nada? Ele só atrapalha, na verdade. E se tem algum mérito nele, primeiramente, é tentar fazê-lo, tentar lutar, dar o gás por fazer aquilo que acredita ser justo e nobre, mas ao mesmo tempo e sobretudo é ver a nobreza nos mais humildes, digamos assim. Ele é isso, pronto. Mas ele não faz. Ele, na verdade, é ou um telespectador, digamos assim, né? Um espectador, alguém que está ali servindo como liga entre várias histórias que vão eclodindo e vindo à tona durante todo esse processo, ou, no mais tardar, alguém que provoca os desastres que eventualmente vêm a ser consertados por outros, mas ele não resolve nada. Ele muitas vezes, na maior parte das vezes, ele atrapalha. Mas ok. Sendo assim, parece haver uma projeção crítica, né, ou seja, uma autocrítica de Cervantes na jornada do seu personagem, posto que o autor, Cervantes, foi um combatente extremamente renomado em sua época, um legítimo herói de guerra, reconhecido por aliados e inimigos por sua postura ética e coragem diante dos desafios que enfrentou, acabando tragicamente a vida, abandonado e perseguido injustificadamente por aquelas autoridades da época. Então, assim, resumão grotesco da vida de Cervantes, mas ainda assim preciso. Foi isso que aconteceu. Ele foi um grande cavaleiro, ele foi um grande combatente, renomado, conquistou muita coisa, sabe assim, ele foi na prática um arquétipo de herói de guerra. Mas ele não recebeu nada em troca, muito pelo contrário. Ele acabou sendo perseguido, né, por outros tantos motivos, né? Mas ele acabou sendo, no final das contas, perseguido, não por suas opiniões, mas por uma certa incapacidade de lidar com as autoridades e de conseguir lucrar com seus feitos. Ele foi abandonado, ele foi usado, ele foi sugado e mastigado como uma laranja e foi cuspido fora pelas autoridades de sua época. E percebo aí, portanto, né, que Cervantes ele projeta em Don Quixote esse sentimento de desdém e de um idealizador que ele era e que no final das contas e no final da obra ele passa a ser apenas alguém que tem desgosto de tudo isso que fez, tem desgosto de seus feitos. E mais uma vez isso está aqui. A história de Cervantes é bem mais complexa que isso, né, como já foi dito, mas o fato é que se enquadra perfeitamente no ideal guerreiro ansiado por Don Quixote.
mas acaba a vida de forma similar à miséria do seu personagem. Seria, portanto, Dom Quixote uma releitura do próprio Cervantes, de sua jornada de vida, de sua história? Estaria ele testemunhando que seus feitos, né, nada mais seriam que moinhos de vento? Aí sim, para mim, a paródia ela ganha sentido, né? Interpretar Dom Quixote como um herói, para mim, é algo que não faz qualquer sentido. Um herói das causas perdidas, poxa, cara, ele só faz menosprezar essas causas, né? O autor, né, ao longo da jornada, isso faz menosprezar. Como assim das causas perdidas? Não faz sentido. Mas quando a gente percebe que sim, Dom Quixote seria uma autocrítica de causas que ele acreditava ser realmente verdadeiras e que no final das contas eram moinhos de vento, aí a coisa ganha sentido. Ou seja, Cervantes lutou em guerra, né, deu gás, deu o melhor de si, arriscou sua vida inúmeras vezes, foi corajoso, foi nobre e acaba no final das contas pobre, miserável e perseguido. E no final das contas ele percebe que ele lutava por nada. Ok. Dom Quixote, enquanto projeção do arrependimento de Cervantes, portanto, é algo que ganha um sentido hermenêutico muito mais plausível diante dessa obra. A suposta autocrítica aqui mencionada estaria na jornada de um indivíduo que fez aquilo que acreditava ser o certo, né, obedecer aos ditames militares e políticos acatados prontamente por ele no auge de sua vida, tidos como a instauração da justiça, mas que acabara produzindo muito mais caos e dor, talvez ainda promovendo injustiças. O fato é que nas aventuras de Dom Quixote, os casos testemunhados nem sequer eram resolucionados pelo protagonista do livro, no caso Dom Quixote. Muitas vezes o contrário. Então aqueles problemas, os casos, as aventuras que eles se metiam, as tragédias que eles vivenciavam, não eram resolvidas por eles. Às vezes, no pior sentido do termo, eles as provocavam. Dom Quixote, em geral, aparece como um espectador das tramas que, no máximo, eram provocadas por ele e seu escudeiro. Às vezes, eles que fazem a merda, digamos assim, literalmente, né? Outras, o personagem é retratado como um legítimo palhaço para a população daquela época, especialmente a aristocracia, que se diverte a todo custo, de qualquer maneira, com Dom Quixote e Sancho Panza, tratando-os como meros palhaços de circo, utilizando-os até onde dava. Quando não deu, eles os deixam ir embora na miséria, né? No máximo dão algumas gorjetas lá e fica por isso mesmo. Esse é Dom Quixote. Seria essa ênfase um testemunho de como Cervantes se sentiu após seus anos de serviço militar, findados com a ingratidão dos seus governantes? Para mim, totalmente. Aí sim a obra ganha sentido. Até o momento que eu estava finalizando a obra, eu não conhecia a vida de Cervantes. Para mim, aquilo não fazia qualquer sentido com a crítica. Quando eu pesquisei mais sobre o autor, sobre sua vida, sobre o seu legado, aí a coisa se encaixou. E, mais uma vez, a minha leitura me parece contrastante com a leitura da crítica especializada. Mas é isso. Depois deixem suas opiniões aí acerca dessa obra, se você concorda, se não concorda comigo. Se não concordar, fica à vontade. Será um prazer receber sua discordância, mas na maior educação possível. Beleza? Um abraço e falou.